Seja bem-vindo, meu nome é Alexandre Colombo, sou educador, biólogo e pai. Afinal, um tapinha dói ou não dói? Há um tempo atrás, eu percebi que o meu filho mais velho, o Guto, toda vez que a gente entrava num embate, ele começava a chorar. E aí comecei a me perguntar por que ele começava a chorar logo no início da discussão. E um dia, eu já exaltado, coloquei ele sentado na cama e olhei bem nos olhos dele e falei assim: filho, por que você está chorando? Se nada aconteceu. Eu apenas coloquei você para a gente conversar. E aí ele me disse: pai, eu tenho medo que você me bata. Eu falei: mas eu nunca te bati. E ele disse: sim, você um dia bateu na minha mão. Eu tentei buscar aquela referência na minha mente e falar assim: pô, quando é que eu fiz isso? Quando é que eu fiz isso? Quando é que eu fiz isso? E ele perguntei e falei assim: quando que eu fiz isso com você? E ele me deu detalhes do dia que ocorreu. Eu fechei os olhos e lembrei da cena, e naquele momento eu me dei conta de que eu tinha feito algo errado naquele momento. Logo eu pedi desculpas para ele e disse: jamais eu vou bater de novo na sua mão. Eu gostaria que você também fizesse o mesmo, que a violência não fosse algo que estivesse permeando a nossa relação. E foi naquele momento que eu entendi que um tapinha dentro de casa doía. Não doía só na carne, no corpo, mas sim na mente daquela criança. O meu filho tinha criado um medo e ele não tinha nem sequer dado conta de que aquilo tinha sido um processo no qual eu estava fora de controle também. Mas foi um aprendizado para mim, não só para ele. Naquele dia em diante, depois daquela nossa promessa e daquela nossa discussão sobre o assunto, ele nunca mais chorou antes da gente ter uma discussão. Lógico que o choro faz parte da comunicação também de uma criança. A criança muitas vezes não sabe nem por onde começar a sua fala, e o choro é a única resposta, é a única forma de se comunicar. E isso a gente entende perfeitamente. Mas naquele dia ele se tornou mais resiliente comigo. Por quê? Porque ele tinha perdido aquele medo junto com a minha palavra. Ele tinha acreditado em mim e até hoje a gente mantém esse pacto. E que o meu corpo são as minhas regras e que a gente não pode nunca usar a violência como forma de resolver os nossos conflitos. Uma vez eu estava num evento e uma das moças deu uma elucidação muito pertinente e que eu guardo até hoje. Quando alguém, um adulto, você está na rua e alguém te fecha no trânsito, por exemplo, e nitidamente aquela pessoa cometeu um ato errado, uma infração, você sai na rua e bate nela? Não. Então a gente não resolve porque a pessoa cometeu um ato errado, a gente usa a violência. Tanto é que isso, entre os adultos, dá cadeia. E por que então a gente podia usar dessa ferramenta com as nossas crianças, que além de tudo são nitidamente frágeis em relação a tudo isso, em relação a questões emocionais e também de corpo. Então eu entendi naquele momento em que jamais a violência poderia ser usada como forma de começar ou acabar uma discussão, principalmente com as nossas crianças. Então sim, um tapinha dói, nem que ele seja de uma forma educativa. E aí olha que palavra horrível, eu te bato por forma de educar. Olha como a gente está criando lá na frente um processo muito perigoso. Quando eu junto a violência com o amor na mesma frase, eu permito com que essa criança cresça achando que a violência por amor é normal. E a gente vai criar lá na frente um problema social gigantesco de formação de caráter, onde através da violência justificada pelo amor, ela é válida. Eu estou validando a violência através do amor. Essas duas palavras nunca deviam estar juntas. E aí, por exemplo, a gente pode estar criando processos muito complexos onde a violência doméstica praticada, por exemplo, pelos maridos, ela é justificada. Te bato porque te amo. Isso jamais deveria ocorrer
Mas isso com certeza tem um fundo enraizado na nossa sociedade pelo fato da gente tentar e aproximar essas duas palavras na mesma frase, no mesmo conceito. Então sim, um tapinha ou uma violência, seja ela verbal ou seja ela afetiva, emocional, né? A chantagem, tudo isso são partes, são maneiras de violência. Ela deve ser erradicada da educação dos nossos filhos, porque a junção desses dois conceitos lá na frente pode criar estruturas complexas e completamente devastadoras na cabeça de uma criança, né? Então naquele momento, meu filho me ensinou a ser mais afetuoso, mais amoroso e a nunca usar a violência como forma de educação. Eu posso usar qualquer outra arma para educar os nossos filhos, e grande parte da comunicação não violenta, elas são elementos e formas que a gente pode se apropriar delas para educar os nossos filhos, mas jamais a violência. Então, toda vez que você estiver fora do seu... Porque muitas vezes a gente fica fora do nosso ser, nós também somos... Os adultos também têm os nossos problemas, as nossas angústias, principalmente os nossos medos, e que muitas vezes, no calor da discussão, a gente acaba usando daqueles pequenos artifícios que a gente tem, das únicas armas que a gente tem, e acaba descontando numa criança, sem se dar conta de que a gente pode estar criando um trauma gigantesco, não só naquele momento, mas de formação de caráter gigantesca, e criando lá na frente até um problema social. Então toda vez que você se pegar fora do controle, analise. E toda vez que você se identificar utilizando a violência como forma de expressão, principalmente nas crianças, saiba que esse caminho não deve ser colocado. Pare, pense, conte até 10 naquele momento, se acalme e tente utilizar de novas ferramentas, de outras ferramentas. Nós temos diversas outras ferramentas, a gente pode até comentar aqui no canal um outro dia, mas são diversas outras ferramentas que podem te ajudar a mediar essa discussão com os seus filhos. Então, naquele momento de angústia, pare, pense, analise. E se o fantasminha da violência, que é aquilo que você sempre teve, pode ser aquilo que você sempre teve como educação, ela já não é mais válida. Lembre daquele argumento: eu posso praticar violência com alguém na rua? Não. Então por que eu praticaria com os meus filhos aqui em casa? Principalmente associando o amor e a violência, ela nunca, mas nunca vai ser algo que forma uma combinação amorosa e muito menos perfeita na educação dos nossos filhos. Fica comigo. Um beijo nas crianças. Tchau!